Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Jó primeiro. Glória a Deus. Tudo achou aí? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muito amoroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Amém? Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Todo mundo conhece a história de Jó, mas olhando para esse versículo 1 e o versículo 2, quando eu olho para o versículo 1, eu vejo Deus trabalhando dentro de Jó, como o Senhor Jesus tem feito nesses últimos dias na nossa vida, trabalhando para trazer integridade, retidão, para sermos pessoas tementes ao Senhor, que se desvia do mal. Deus está trabalhando no nosso interior através das Escrituras, amém? Cada dia que você vem aqui, você é confrontado, mas a palavra te lava por dentro, para a glória do Senhor. E já no versículo 2, irmãos, eu já olho e já vejo diferente aqui também, e algo muito especial. Eu vejo aqui, pela graça do Senhor, eu vejo Deus trazendo sustentação, sustentando e protegendo e guardando a Jó. E o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus que nos sustenta, é um Deus que sustenta o universo, amém, irmãos, com as mãos dele, que protege, que livra, que traz harmonia. Aleluia, Pai, glória a Deus. Então, quando eu olho para a palavra, eu vejo Deus. Se você observar, irmãos, até o fato do Sol, a distância do Sol para o nosso planeta, o fato de ter essa harmonia da natureza, tudo isso é a mão de Deus. No dia que Deus tirou a mão da vida de Jó, tudo desandou. Os filhos morreram, perdeu tudo. E a outra coisa que eu observo também, irmãos, aqui dentro da palavra, é a preocupação de Jó em relação aos filhos. Eu aprendo aqui e olho para a palavra, eu vejo aqui, irmãos, que no versículo 5, Jó, ele, no turno dos dias do banquete, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Como é que você santifica os seus filhos? Através da palavra. Amém? Além de Deus sustentar Jó, Jó tinha essa preocupação da vida espiritual. Devemos nos preocupar com a vida espiritual dos nossos filhos, com a nossa vida espiritual, não só a nossa, mas dos nossos filhos. O rei Ezequias, ele não pensou dessa maneira. O rei Ezequias, quando veio a notícia que ia entrar na cidade o povo lá de Babilônia e destruir tudo, e que o profeta falou: olha, foi o que tu mostrou aí? Ele falou assim: eu mostrei tudo, o palácio, mostrei os tesouros. Ele falou: essa nação longínqua que você mostrou vai entrar e vai destruir tudo. Só que o coração dele teve paz quando ele ouviu: não será nos seus dias, será nos dias dos seus filhos. Só que na verdade ele deveria estar preocupado, porque os filhos são herança do Senhor. Então o que Jó fazia, irmãos? Jó, ele chamava os seus filhos, no versículo 5, e os santificava. Levantava-se madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Eram 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele estava se preocupando com cada um deles. E aí o que aconteceu, irmãos? Jó começou a perder tudo. Jó começou a perder tudo. Então eu olhando para
para Deus e olhando para Jó, eu vejo que a prosperidade e a bênção de Jó veio até quando Deus estendeu as mãos. É bom nós reconhecermos, irmãos, que tudo que o Senhor tem nos dado é Ele, não é nós. Amém, irmãos? Glória a Deus, Tu és maravilhoso. O que eu observo aqui também, irmãos? Se observarmos aqui, irmãos, a Bíblia fala que depois que Jó perdeu os bens, perdeu os filhos, eles estavam comendo na casa do mais velho, o primogênito. E aí veio uma ventania, derrubou a casa e todos morreram. E só sobrava um. É que nem aquela questão que eu estava falando aqui agora, irmãos. Quando a notícia ela vem e pega a gente de surpresa. Como o Diácono Márcio falou aqui agora, sobre a irmã Daí, um acidente, graças a Deus, Deus livrou a Ana, né? E a patroa. Teve um acidente agora à tarde, a gente foi no hospital e graças a Deus, Deus livrou. Mas a notícia ruim, ela chega cedo. E ali, irmãos, quando Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo de Jó, irmãos, Jó não blasfemou, Jó não se virou contra Deus. Jó não abandonou o Senhor. E muitas vezes, irmãos, a gente vê pessoas por muito pouco abandonando a Deus. O homem perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo e conservou-se íntegro. Porque o diabo lhe falava, irmãos, dessa maneira: deixa eu tocar em tudo o que é dele. Se eu tocar em tudo que é dele, ele vai te blasfemar. Só está assim porque o Senhor tem guardado ele. Mesmo Deus permitindo, o diabo veio e tocou, acabou com as finanças, tirou a vida dos filhos, mas ele ficou sendo fiel a Deus. E eu te faço uma pergunta: até a que ponto você é fiel a Deus? Até a que ponto você serve o Senhor? É fácil servir quando tudo está bem. É fácil servir quando a dispensa está cheia. É fácil servir, irmãos, quando nós vemos as coisas fluindo. Mas e quando as notícias ruins chegam, e quando a prova vem? É nessas horas que temos que colocar em prática o que nós louvamos. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Te louvarei, Senhor Pai, não importa as circunstâncias. Que Deus nos dê coração fiel ao Senhor, coração fiel ao Senhor, coração íntegro para buscar a Deus. Amém, irmãos? Mas depois, por duas vezes, irmãos, Satanás ele veio. A primeira vez, o Senhor disse: viste meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus. E aí o diabo quis provar a Jó, dizendo: olha, se eu tocar no que ele tem e ele perder tudo, ele vai te blasfemar, ele vai te abandonar. E aí ele não abandonou. Aí a segunda vez aconteceu, irmãos. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui no versículo de número 7. Vamos ler o versículo 3. Amém? Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão a tocar-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em seu poder, mas poupe-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele se raspar. Então sua mulher disse ainda: conserva a tua integridade, amaldiçoas a Deus e morre. Então, irmãos, aqui observamos, irmãos, que são tumores malignos, a pele queimada descamando, febre, lá no capítulo 30, no versículo 30, a perca de peso, no capítulo 19, versículo 20, membros inchados, úlceras que atraíam vermes e inflamações, no capítulo 7, versículo 5, mau hálito, no capítulo 19, versículo 17, sentimento de pânico, no capítulo 21, versículo 6, depressão
e pesadelos terríveis que causavam insônia. Jó sentia dor 24 horas por dia, e ele estava ali se raspando ali nos tumores com um cargo de terror. Mas olha o que a Bíblia fala, irmãos. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Versículo de número 7, versículo 8. Jó sentado em si tomou um cargo para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Quer dizer para você que no momento de dificuldade você vai ter alguém dizendo para você: pare de ir na igreja, pare de buscar Deus, está tudo dando errado. Mas olha o que a Bíblia fala, irmãos, no versículo de número 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os teus lábios. A primeira coisa que o diabo ele quer fazer, irmãos, é que você abra a sua boca para blasfemar. Mas fiel é Deus que tem te guardado, amém? Então aqui eu faço uma pergunta, irmãos: por que Satanás não matou a Jó? Porque a alma e o corpo de Jó não pertencia a Satanás, pertencia a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. No capítulo 2, irmãos, o diabo veio pela segunda vez. Para quê? Para acusar Jó. Quando o diabo vem te acusar e me acusar, irmãos, glória a Deus, porque nós temos um advogado que é Jesus, amém, irmãos? Que está advogando a sua causa. Ele vem para querer te condenar, mas a maior é o sangue de Jesus que está te remindo de todo o pecado para a glória do Senhor. Quem crê nisso, exalta o Senhor com as palmas. Aleluia, Pai. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. Glória a Deus, tu és fiel, Pai. E pastor, nesses dias pode alguém sofrer a prova de Jó? Não, irmãos. Não tem necessidade de Deus mostrar nada para o diabo. Uma, porque alguém tomou o nosso lugar, alguém sofreu na cruz para nos perdoar, foi chicoteado, foi cuspido, levou os cravos nas mãos, bateram na face, levou uma coroa de espinho, tudo no meu e no seu lugar. Hoje Deus não prova ninguém, como Deus também não prova ninguém pedindo filho, como está escrito lá em Gênesis 25, sobre a questão de Abraão, irmãos, que pediu Isaac. Se uma pessoa ouvir a voz dizendo: sacrifica seu filho, é o diabo, não é Deus, porque não temos que provar nada. Jesus, Deus provou o seu amor para conosco, dando o seu filho para morrer na cruz, e nós, para a glória de Jesus, fomos reconciliados com Deus, amém, irmãos? Aí, irmãos, o que acontece aqui, irmãos? No versículo 11: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhes sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Vamos fazer uma leitura um pouquinho maior, mas vai ser muito proveitosa. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhes sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. E combinaram ir juntamente com doesse dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Olha, irmãos, a Bíblia fala que eles choraram quando viu o estado do homem. Jesus, ele quando olhou o cego Bartimeu, irmãos, ele teve compaixão. Foi o que a missionária Jaqueline falou aqui agora. Deus quer derramar compaixão no nosso coração em relação às pessoas que sofrem. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que eles não tinham palavras. Sabe quando você está diante de uma situação que você não tem palavra para consolar, irmãos? Foram eles. Só que esse ato de consolar, esse ato de chegar e estar ali junto e chorar, acabou virando de uma forma trágica para a vida deles. Por quê, pastor?
Porque a Bíblia fala no capítulo 3, irmãos, que Jó começa a amaldiçoar o dia que nasceu. Jó começa a dizer: olha, que o sol não aparecesse no dia que eu nasci, que quem me amamentasse não me desse o leite para eu tomar, quisera eu não vir ao mundo. Ele começava, irmãos, a amaldiçoar o dia que nasceu, sabe dizer por que eu vim, sem entender nada. Mesmo assim, Jó não estava atribuindo nada a Deus, mas Jó, na sua luta com seu caquinho de telha, sofrendo, ele estava ali falando. E eu queria que você acompanhasse comigo no versículo 1. Glória a Deus. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoar o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse: fui concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-nos, ó trevas, e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo, o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que delas se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos sons de júbilo. Amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro maligno. Ele estava ali, irmãos, na sua angústia, dizendo: não era para eu ter vindo. Meu sofrimento, e foi falando. Mas já no capítulo 4, irmãos, ele já começa a repreender Jó. E aí, cada um dos amigos, começa a exortar Jó, e foi falando, e Jó começa a se justificar. Jó contende com cada um deles, irmãos. Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor: então respondeu Bildade, o suíta: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos, e sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria o justo homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é gusano, e o filho do homem que é verme. E aí, irmãos, Jó afirma que agora, depois da sabedoria de Deus, acompanhe comigo o versículo 1 do capítulo 26. Jó, porém, respondeu: como sabes ajudar ao que não tem força, e preste socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria, e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem profere tais palavras, e de quem é o Espírito que fala em ti. A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele, não coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Ele começa a falar das grandezas de Deus, irmãos. O que eu quero dizer aqui para os irmãos? Quero entrar aqui na palavra agora, para ser bem mais objetivo. Preste bem atenção. Os 3 amigos de Jó foram consolar Jó. Ficaram 7 dias sem falar nada. Quando Jó abriu a boca, os amigos começaram a acusar Jó. Os amigos começaram a trazer palavras contra Jó, duvidando da sua integridade. O que eu quero ministrar aqui já e falar de antemão, presta atenção: não sou a favor de pecado. O que o homem planta, como a missionária Jaqueline falou, o homem colhe. Se tem uma conduta errada, uma vida errada, vai prestar conta para Deus. Se a pessoa, irmãos, se ir até o Senhor com a vida toda errada, o diabo vai ter uma brecha para estar agindo na vida da pessoa. Porque existe
o caráter de Deus formado em nós. Jesus, 3 anos e 6 meses, trabalhou com os discípulos para eles serem imagem e semelhança do Senhor. Ao ponto de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele falou assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém, irmãos? Porque Jesus tem que ser moldado em nós. Há uma mudança que tem que ser real. Como é que eu sei, pastor, que eu tenho a minha salvação? A partir do momento que eu andei com Ele e eu sei que a minha vida agrada a Ele porque Ele me mudou. Não tem como eu andar com Cristo e não ser mudado. No texto que nós lemos no capítulo 1, fala que Jó era temente a Deus, amém, irmãos? Se desviava do mal. Era um homem íntegro, reto. Ele tinha caráter. O cristão ele tem que ser caráter, irmãos. O cristão tem que ter compromisso com Deus, amém? Mas só que aconteceu. Aqui os amigos de Jó não sabiam o que estava acontecendo em Jó. Tem hora que nós estamos diante de situações que nós não sabemos o que o outro está passando. E nós começamos, irmãos, sabe a quê? A atribuir o problema do outro, porque o outro está na sarjeta, porque o outro está na dificuldade, porque é pecado. E aí o homem começa a se levantar, em vez de ser uma mão que apoia, uma mão que acusa. Olha o que a Bíblia fala aqui, irmãos. O que a Bíblia fala aqui? Que Jó, ele foi se defendendo. Jó descreve, irmãos, a sorte dos perversos no capítulo 27. Mas eu queria deixar para você aqui, irmãos, 5 lições que eu aprendo aqui com os amigos e com Jó. A primeira lição aqui, irmãos, que devemos ter cuidado ao falar do que nós não entendemos. Temos que ter cuidado. Como assim, pastor? Eles não sabiam que o diabo estava ali testando a Jó, que era a permissão de Deus. Eles começaram a acusar Jó, irmãos. Ali eles já estavam começando a pecar. Então o que eu entendo, irmãos? Eu penso assim comigo, presta atenção. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Se eu estou vendo uma pessoa num processo ali, eu não sei o que está acontecendo, eu nem abro a boca para falar nada. E aí a gente olha, irmãos, dentro da igreja, muitas vezes, membros falando de pastores, falando de irmão fulano, tomando partido de um lado e muitas vezes nem aquele lado é certo. Tomando partido de um lado e falando, e espalhando e conversando, e nem sabe o que está acontecendo. Então eles estavam tomando partido, irmão, de acusar Jó, e nem sabia que Jó estava inocente naquela situação. Eu falo para minha esposa direto, eu falei assim para ela assim: olha, eu não quero julgar ninguém. Eu não quero, em nome de Jesus, não julgar ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho situações, igual eu olho, os próprios irmãos de Moisés se levantaram contra Moisés, e Moisés estava íntegro diante de Deus. Olha, irmãos, que tremendo. Quando eu olho, irmãos, o próprio Davi em relação a Saul era problema de Deus. Ele não quis entrar naquela circunstância. Você não vai ver, irmãos, eu falando mal de pastor, de fulano e tal, não falo. Cada um vai prestar conta para Deus. Então eles começaram a falar de que não entendia. Segunda lição, irmãos: falar da parte de Deus sem Ele ter mandado. Isso é um perigo. Hoje o pastor Givaldo me ligou e falou: pastor, Deus mandou dizer que colocar a igreja para orar. Eu falei: é de Deus, pastor. Porque Deus falou isso para mim ano passado. Deus tem cobrado a igreja para entrar na oração. Mas quantas pessoas, irmãos, diante de uma circunstância, falam da parte de Deus sem Deus ter mandado? Quer ver um exemplo? A pessoa conhece algo da vida da pessoa, presta atenção. A pessoa viu uma certa situação, daqui a pouco está dizendo assim: assim diz o Senhor. A pessoa viu alguma falha, mas está dizendo assim diz o Senhor e não é Deus. Eu tenho um temor tão grande de abrir a boca e não ser Deus. Por quê, irmãos? Porque vamos prestar conta para Deus. Esses homens, eles levantaram dizendo: olha que Deus isso, que Deus aquilo, e que Deus é assim, onde você estava, Jó, e começou a falar e acusar Jó, e Jó se defendendo, e Jó se defendendo, e Jó se defendendo. Jó já tinha um problema demais, irmãos. Jó estava ali, se coçando, feridas. Jó sentindo dor. Os amigos que vieram para consolar agora estavam fazendo o papel do diabo.
Porque o diabo, ele é o acusador, não é assim, irmãos? Foi para acusar. Agora os 3 amigos estavam acusando Jó. Está entendendo o problema, irmãos? Que muitas vezes a pessoa entra, e aí a pessoa entra no lugar de Deus como juiz. Então, olha o que a Bíblia fala, irmãos. Perdão, primeiro ponto. Cuidado ao falar de que não entende. Falar da parte de Deus em segundo lugar. Segundo ponto. Segunda lição. Falar da parte de Deus sem Ele ter mandado. E terceiro, acusar e apontar as falhas dos outros. Eles deveriam fazer, sabe o que, irmãos? Orar por Jó. Pastor, eu devo ser conivente com o erro dos outros? Não. Mas eu tenho que tomar cuidado, irmãos, em apontar. A Bíblia fala que antes de eu tirar a trave no olho do irmão, tem que tirar o cisco do meu olho. Você olha pessoas hoje, irmãos, que se Jesus falasse assim, olha, quem não tem pecado tira a primeira pedra, precisa ter jogar a pedra no outro. Tirar o cisco do irmão, tirar a trave. Está entendendo, irmãos? Tomamos cuidado, irmãos. Quer dizer, o cisco do olho do irmão é a trave do nosso olho. Está entendendo, irmãos? Então devemos tomar cuidado. Então, acusar e apontar falhas dos outros. Eles deveriam ter orado por Jó, não ter apontado falha. Eles não oraram por Jó. Mas vamos ver lá na frente o que Jó fez por eles. Quarto, irmãos, eles deveriam consolar Jó. Eles estavam ali para consolar. Passaram 7 dias sem falar nada. Quando começou a falar, começou a acusar. 7 dias e 7 noites sem falar nada. Mas quando abriu a boca, começou a acusar. Eles deveriam consolar e não criticar. Quinto, irmãos, o que você faz quando outra pessoa está em momento difícil? Você ajuda ou destrói? Está entendendo, irmãos? Devemos ter muito cuidado, irmãos. Sabe por quê? Porque as pessoas estão tomando o lugar de juízes e estão determinando a vida do outro. Estão dizendo que vai ser assim, assim, assim. Cada um vai se apresentar diante de Deus e vai prestar conta para Deus, amém? Mas Deus quer que venha ser aquela mão que levanta, não a mão que derruba. Eu contei um caso aqui há um tempo atrás de um amigo, um presbítero. Há muitos anos atrás ele não era presbítero. Ele morreu, já partiu para a glória. Mas ele, quando aceitou Jesus, passou 2 anos afastado. Porque teve um dia que ele era só um membro da igreja. O irmão falou para ele: moço, você está fumando ainda? Ele falou: estou. Ele falou assim: moço, para que tu vai para a igreja e tu está fumando ainda, moço? Se eu fosse você, nem ia para a igreja mais. Ele falou: é mesmo, se você está certo, não vai para a igreja não. Resultado, nós passou 2 anos distante. Sabe o que essa pessoa tinha que falar? Não, moço, Jesus vai te libertar, continue aí. A igreja não é para os sãos, irmãos, é para os doentes. Aqui é um lugar, irmãos, que quando a pessoa é curada, a pessoa fica. É diferente do hospital, né? Você é curado e vai embora, que não, você é curado, você fica. Porque Deus vai trabalhando dentro de você para a glória do Senhor. Então eles acusaram, irmãos, a Jó. E aqui, irmãos, eu olhando para essa palavra, irmãos, 3 coisas que eu aprendo com a oração de Jó no final. Lá no capítulo 42, irmãos. Olha, vamos acompanhar aqui. Glória a Deus. Amém? Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu em dobro tudo o que antes possuía. Preste atenção, 3 coisas que eu aprendo, irmãos. Uma, que Jó perdoou. Jó foi julgado e Jó perdoou. Se ele não tivesse perdoado, ele não tinha orado. Ele orou porque ele perdoou. A segunda coisa, irmãos, Jó seguiu a direção de Deus. Deus mandou orar. Deus mandou perdoar. Jó foi abençoado quando ele liberou e tirou a mágoa que estava dentro do coração. Olha a terceira coisa, irmãos. Quando você ora pelos outros, Deus te dá a bênção em dobro. Sabe orar que a Bíblia fala, orar por aquele que vos persegue, bem dizer aquele que vos maltrata? Deus manda enfatizar nessa noite: não sejamos juízes. Não sejamos juízes. Não vamos ser coniventes, irmãos. Não, você está errado. A Bíblia diz assim. Mas
sabe aquela mão que traz para perto? Então Jesus te ama, Ele vai te abençoar. Ele vai te libertar, Ele vai fazer a obra na sua vida. Porque um dia estávamos lá, irmãos, e alguém estendeu as mãos para nós. Alguém se importou conosco, amém? Glória a Deus, glória a Deus, fiel. Glória a Deus, Senhor, Pai. Glória a Ti, Jesus. Glória a Deus. O que eu aprendo aqui também, irmãos, com a história de Jó? Nem todo sofrimento é causado por algum pecado pessoal. Nem todo sofrimento, irmãos. Tem gente que passa por uma luta porque é coisas da vida. Há um dia mau, como a Bíblia fala. Vai haver um dia mau, um dia de luta, um dia de perca. Não é porque está no pecado. Tem gente que, felizmente, tem plantado e está colhendo. Mas no caso de Jó não era, irmãos. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Pai Santo Senhor. Glória a Deus. E aí eu olho também, irmãos, e aprendo aqui que nem toda dor é causada por você mesmo. Quem causou essa dor foi o diabo. O que devemos fazer com o diabo, pastor? A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra principado e potestade. Devemos repreender o diabo, irmãos. Sabe aquela pessoa que está te perseguindo? É o diabo que está agindo por trás. Tira o diabo, a pessoa vira outra pessoa. Estava lembrando aqui agora, irmãos, eu e o pastor Márcio, lembrando quando a gente era criança. Jesus libertou a gente viu outras pessoas. Mas eu já fiz muita gente chorar. Já fiz muita gente sofrer. Por quê, pastor? Porque não tinha Cristo. Não andava nas trevas. Aí entendemos o que o Senhor falou para Jonas. Olha, esse povo não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Tu teve compaixão daquela borboleta que nasceu, se nem plantou. Imagina esse povo. Está entendendo, irmãos? A misericórdia para nós, muitas vezes, é algo que nós queremos ir para o próximo. Mas o que as pessoas fazem, irmãos, quando vê alguém que persegue, passando por luta, não. Ou se não, alguém que a pessoa talvez nem te perseguiu, mas está passando por uma luta, o diabo. Isso aí é porque a pessoa merece. Eu quero ver perdendo tudo. A gente fala isso. Quero ver esse miserável na miséria. Se vir atrás de mim, e muitas vezes cristão, eu virei as costas. A Bíblia fala que se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber, irmãos. Enquanto tivermos mágoa no coração, ou rancor com pessoas, as nossas bênçãos vão ser travadas. A nossa vida vai ser travada, irmãos. Você sabe o que você tem que fazer? É entregar a pessoa nas mãos do Senhor. Deus quebra e faz um vaso novo, Jesus. Quantas pessoas não oraram por Paulo, irmãos? Porque Paulo estava perseguindo a igreja. A igreja entrava em oração e pedia para Deus tocar e jogar aquela perseguição por terra. O que Deus fez na vida de Paulo? Deus, no caminho de Damasco, Paulo teve um encontro com o Senhor. Assim era nós lá no passado. Eles não entendiam a luta de Jó. Ficaram ali para acusar Jó. A Bíblia fala, irmãos, suportais as fraquezas uns dos outros, orai uns pelos outros. Sabia que o Senhor não nos vê, irmãos, como cada um individualmente? Como pessoas sim, mas como igreja, a igreja do Senhor é uma só. Independente de ministério, irmãos. Independente de pessoas. Quantas vezes o Senhor fala para mim, ora por fulano, ora por tal ministério. Hoje mesmo eu estava lá em casa assim, eu estava assistindo o jornal, assim, as notícias na internet, eu falei, Deus, guarda o Bolsonaro, Senhor. Guarda ele, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Dê uma vontade de orar por ele. Está entendendo, irmãos? Independente de política, de A ou B, devemos orar uns pelos outros. Eles deveriam ter orado por Jó, não orar. Deveriam consolar Jó, não consolar, mas quiseram ser juízes. E aí o Senhor, irmãos, repreendeu eles. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Jó 42, versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eu falei, ele estava falando da parte de Deus, mas não era. Estava falando como se fosse Deus, mas não era. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros,
E ide ao meu servo Jó e ofereceu holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofar o Namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Jó era problema de Deus. Tem certas pessoas que é problema de Deus. Está entendendo, irmãos? Muitas vezes a gente quer fazer o processo de Deus. Não. Deus quebra cada um, Deus leva na olaria. A mulher pega do tela e saiu todo mundo, só ficou ele e Jesus. Não queira colocar a mão onde Deus não mandou você colocar. Não queira falar, porque você ouviu alguém falando, alguém falou de fulano para você, não falou. Você estava lá, você viu, mesmo se você tivesse visto, Deus mandou você mexer, mandou você falar. Eu não meto a mão, irmãos, em um lugar onde eu não sou chamado. Eu falo com minha esposa direto. Quer ver você ganhar, irmãos? É você só dar opinião quando a pessoa te pedir. E você ainda orar a Deus para ver se você pode dar opinião. Você vai sair de problema, de dificuldade. Eu falo, Deus, o que eu faço aqui? O que eu falo aqui? O que o Senhor quer que eu faça, Senhor, Pai? Por quê, irmãos? Porque tem muitos deuses aí, ó, falando por Deus e sem Deus ter mandado. Sem Deus ter mandado falar nada. Ô Espírito Santo, Pai, glória a Deus. Santo e exaltado é o Senhor, Pai. E aí Jó orou, irmãos. Jó liberou perdão. E Jó foi transformado por Deus. Os amigos de Jó aprenderam a lição. E Jó também. Aí Deus falou assim: ó Jó, tu falou muito também. Vou te perguntar um bocado de pergunta. Onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Onde você estava, Jó? Ele viu que Deus era maior do que ele pensava. Ele falou: Senhor, eu conheci o Senhor que eu ouvi falar, mas hoje meus olhos te veem. Quando foram meus olhos te veem, é porque Deus falou com Jó, nem viu Deus, porque se ele visse, ele ia morrer na hora. O homem mais perto que encontrou com Deus, irmãos, que viu, foi Moisés, que o Senhor colocou ele atrás da rocha, na fenda da rocha, ele viu a sombra das costas de Deus. Porque Deus falou assim: se tu vê, tu não consegue ver, Moisés. Nenhum homem pode subsistir à santidade de Deus, irmãos. Mas hoje nós louvamos a Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e entramos no sangue dos santos. O que eu quero dizer para você? Toda prática errada o homem tem que largar. Isso é fato. Se está com a vida errada, tem que andar no rumo. Porque o preço vem depois, e a cobrança é forte. Como a missionária falou, que o homem planta, colhe, ou a mulher. Agora há um processo. Como assim, pastor? Que eu não meto a mão. Não meto a mão. Eu já fui algumas vezes, eles falaram assim: não vá não. Não vá não. Você é bom ser dirigido para o Espírito Santo de Deus. E aí eu falo para Deus, para minha esposa direto: eu não julgo ninguém. Ninguém. E aí, irmãos, eu como pastor, eu oriento pastor. Eu oriento líderes. Pessoas que eu pastoreio. Mas aí é algo de Deus. Eu estou orientando. Eu estou ensinando. É assim, é assim. Muitas pessoas já falei: meus pais assim, se tu fazer assim, tu vai quebrar a cara. Aí a pessoa é Deus: eu vou fazer, pastor, não faz. Aí o pastor deu tudo errado. Eu falei antes. Deus mostrou assim, não foi? Eu vou viajar, porque não vai não. Recentemente eu até acompanhando aqui agora a diaconisa Maria da Ajuda. Ela falou: pastor, Deus confirmou que vai viajar. Eu falei: olha, Deus vai dizer que ele abre a porta, que ele abre aqui. Ele abre em qualquer lugar, mas ele vai abrir aqui. E Deus abriu aqui, irmãos. Ela foi para lá, Deus abriu 2 portas aqui. Aí ela voltou, Deus usou de misericórdia e abriu a porta aqui. Está entendendo, irmãos? Então o que eu faço, pastor? Mesmo que eu sei de uma falha de alguém, eu devo julgar? Não. Se eu julgar, eu estou tomando o lugar de Deus. Eu devo fazer o quê? Eu devo orar. Clamar a Deus: Deus liberta, salva.
abençoe, meu Deus, em nome de Jesus. E sua opinião sobre isso, o que você vai dizer? É errado, mas é a pessoa de Deus. É errado, mas é a pessoa de Deus. É cada um e Deus. Vai ter dia que você vai chegar aí e você vai apanhar um bocado. Porque eu não vou estar sabendo de nada. Talvez quem está aqui na frente não vai estar sabendo de nada, mas você está só chicote. Larga essa vida. Sim, casado, e pancada. Aí chegou outro bar, você vai em outro lugar. Já falei com um bocado de gente. Tu vai ouvir a mesma coisa. E só vai para o lugar a mesma coisa. Só pancada. Até a pessoa cair em si. Mas aí quem faz a mudança é mãe não muda filho, nem filha. Pai não muda filho, mas quem muda é quem, irmãos? Deus. Está aqui dentro? Deus vai mudar. Deus vai agir. Deus vai abençoar. Glória a Deus. Mas Deus quer da gente santidade. Deus quer da gente compromisso. No final de tudo, quem ficou envergonhado foi quem? Foi o diabo. Tu viu meu cego Jó? Não mostra a terceira vez, mas imagina o Senhor ali falando ali, ó, fazendo uma conjectura aqui agora. Aí tu viu lá? Não negou não. O homem, ó, o homem íntegro, o homem é fiel. E a história de Jó ficou até hoje. Mas e se contar a minha história e a tua história, como é que vai ser? Vai ser uma história assim ou assim? Aí depende da gente estar aqui, ó, ouvindo Deus, sendo quebrado, moldado, pancada. Porque Deus ele bate, corrige. Aí vai mudando, vai tirando. Vai tirando. Vai tirando. Vai tirando. Vai tirando. Aí a pessoa fala, você não é uma bênção, hein, fulano? Olha, é outro. Meu Deus do céu, outro era bravo, olha, ele está assim. Deus falava assim comigo, cala a boca. Quem fala? Cala a boca. Você está errado, mas Senhor, você está errado. Quantas vezes Deus já falou isso comigo? Você está errado. Eu, Senhor, mas você está errado. E aí? Minha esposa fala comigo assim que me convencer é difícil. Vamos colocar de pé, irmãos. Está entendendo, irmãos? Deus está nos quebrando para fazer um vaso novo. Deus está nos quebrando para fazer um vaso novo. Jó foi apontado, irmãos. Isso aqui que eu vou dizer aqui é muito forte. Sem dever nada. Mas se eu fizer ou você fizer algo errado, não fique esperando misericórdia dos outros, não. Você vai ser apontado. Está lá, ó, diz que é crente. Diz que é crente. Está pregando, diz que é crente. Não é assim? É no trabalho, em casa. Meu irmão que hoje é pastor Márcio, no dia que eu respondi minha avó, e ele falou assim, olha, diz que é crente. Ó. Fiquei triste. Meu Deus. Tristeza. Minha avó, eu falei, ô vó, me perdoa. Ela te perdoa, meu filho. Minha avó está na glória, eu ganhei minha avó para Jesus. Minha avó era macumbeira. Naquele dia ali eu fui um mau crente. Respondi minha avó, meu irmão, se fosse para o meu testemunho, meu irmão não convertia. Mas depois Deus começou a mudar. Agora Jesus. Mudou o interior e está mudando o exterior também. Mas estamos aqui para agora, Jesus. Amém? Eu queria que você orasse por você. Ore pela tua vida. Aleluia. Por isso que eu falo assim, irmãos, que eu sei de pessoas, como pastor, que já abriram o coração para mim. Muita gente não tem condição de ouvir. Mas Deus tem, e eu coloco diante do Senhor. Senhor, Pai, eu quero apresentar os teus filhos. Quem está em casa, quem está aqui, não deixe, Pai, sermos juízes. Não deixe, Pai, condenarmos pessoas. Tem pessoas, Pai, que devem entender, Senhor, Pai, que foi o Senhor que morreu na cruz. Foi o Senhor que comprou, meu Deus, Pai, cada um de nós com o teu sangue, Jesus. Abençoa as nossas vidas. Derrame da bênção e da graça, Senhor, Pai. Opere maravilhas, Jesus. Deus haja de uma forma grande, especial. Abençoe, Senhor, Pai, Deus, em nome de Jesus, a nossa família, a nossa casa. Muda a nossa mente, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aplica essa palavra no nosso coração, Senhor, Pai. Que haja mudança primeiramente em nós, Pai. E depois através de nós. Porque o Senhor nos liberta para libertarmos, Senhor. Para libertar pessoas, Pai. O Senhor nos salvou para que através da nossa vida pessoas sejam salvas, Pai. Essa é minha oração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus.
domingo vai haver pela manhã 8 horas. E tem gente que está aí assistindo e tem gente que vai assistir depois. Eu vou falar quinta-feira, 8 horas da manhã, tem um café da manhã lá no restaurante da Missionária Tina. Muitos casais não deram nem nome. Ah, pastor, não tem nada. A igreja não tem nada, pastor, não tem um evento, não tem nada. Aí a pessoa fala, pastor, eu queria aprender mais. Olha, irmãos, e a gente tem, de forma nas nossas condições, a gente tem investido no crescimento dos irmãos. Estava ali com o Diácono Márcio, ele falou assim, olha, está vendo ali, tocando já o fruto da professora. Então, quer dizer, a irmã Letícia está ensinando e está vendo fruto. A gente comprou 2 cursos, um de teclado e um de aula de canto. De teclado eu concluí todo, a aula de canto está lá para os irmãos. Aí agora tem um evento para os casais. Vai vir um pastor para ministrar. Aí tem irmão que não quer crescer, não quer aprender. Mas vamos participar todos em nome de Jesus, amém? Para a glória de Jesus, Deus tu és maravilhoso, Pai. Santo Senhor. Deus está lhe dando livramento de pressão alta nessa noite. Eu posso em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, Pai Santo, Senhor Jesus. Deus também está tocando também um nervo, ó, que passa daqui, nessa parte aqui, ó. Aleluia, Pai. É um nervo que passa aqui e vem aqui, ó. Pá. Deus está tocando nessa região e dando livramento para a glória de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Deus é fiel. Muito obrigado, Jesus. Amém? Vamos orar encerrando, irmãos. Eu já falou, 9h11. Louvamos a Deus pelo livramento, da nossa irmã, a filha da nossa irmã Ana, ou da irmã Daiane, Ana e a patroa, graças a Deus, que Deus livrou, e ninguém morreu, e Deus é Deus fiel. Deus abençoe quem está em casa, abençoe a nossa vida, Pai. Nos dê, meu Deus, Pai, um restante de semana abençoado na Tua presença, Senhor. Eu oro, Senhor, Pai, e agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus. Deus, quebra cada um de nós e faça de nós um vaso novo, Senhor, Pai. Essa é a minha oração. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, as duas consolações e comunhão do Espírito Santo, sejam notórias em nossas vidas e em nossa família, não só hoje, mas para todos sempre. Ele diz: amém. Glória a Deus. Amém.